Tá solto de novo. Olha o tamanho da criatura. Ó. Ele tá me encarando já também, ó. Ó. Senta. Senta, Baruch. Senta. Senta, senta, senta. Fica. Vamos. Livre. Desse modelo. Mesmo senta, depois do senta, acontecido fica. anterior, Vamos. ainda não tomaram as devidas providências Desse modelo. em relação ao dog. O dog continua solto e oferecendo perigo, tanto a outro dog como a pessoas também. Teve um momento aí o dog me encarando, eu pensei que ele iria me atacar. Então é uma situação que o meu dog no caso, ele precisa fazer a guarda e a proteção, tanto dele como minha. Alguém poderia dizer, ou pensar, ou comentar: teu dog também tá solto. Não, o meu dog não está solto. O meu dog está sob um comando. Ele está sob o comando livre. O dog está solto é um dog sem comando, sem um manejo para aquela situação. Então, não é porque o Baruch ele está livre que ele está solto. O comando livre não é um comando solto, do cachorro estar solto. O comando livre está sobre a minha dominância, a minha liderança. Está na minha obediência em relação ao dog. O dog está subordinado à minha obediência, à minha liderança, ao meu domínio. Ele está sobre um comando, ele está sobre uma liderança, ele está sobre um domínio. O dog está sobre uma obediência, sobre um manejo, sobre um adestramento. Não é porque o Baruch está no comando livre que ele pode fazer o que ele quiser. O comando livre não é autorização para ele fazer o que ele quiser. Não é um comando para ele atacar outro dog, atacar um gato, atacar uma galinha, atacar uma pessoa. Um comando livre é que ele está livre dos outros comandos, mas não da minha dominância, da minha liderança, da obediência que ele deve ter a mim. É como uma pessoa que é subordinada à palavra de Deus. A pessoa é livre, mas não quer dizer que não está sob uma liderança, domínio, uma obediência em relação a Deus. Da mesma maneira, tem pessoas que elas se julgam livres para fazer o que elas quiserem, mas elas estão sob uma liderança, elas estão sobre um domínio, elas estão sobre uma obediência, sobre um controle de espíritos enganadores, que leva elas a desobedecerem a Deus e a obedecerem eles próprios. Então, tem situações que a pessoa está numa falsa sensação de liberdade, mas ela está presa a um vício, ela está presa a um mau comportamento. Em algumas situações a pessoa ela é tão soberba que ela justifica a sua prisão
dizendo que é livre. Ela fala que é livre, mas ela está presa por aquela situação. Ela é cativa daquela situação. Mesma coisa em relação a acontecimentos, entre aspas, naturais. Tem pessoas que falam que são donas dos seus próprios corpos, que fazem o que quiser. Isto é, até o momento onde não está doente ou enferma. Porque quando a pessoa está doente ou enferma, ela não faz o que ela quer. Quando a pessoa sofre um acidente, seja pela própria imprudência ou a imprudência do outro, e ela está presa nas ferragens ou algo parecido, ela não tem como sair daquela situação dela mesma. Ela bate um carro e está presa nas ferragens, um exemplo. Então ela não está livre ali para sair daquela situação. Ou para evitar aquela situação. Então existem situações provocadas pelo ser humano, por outro ser humano, ou por uma adversidade de uma coisa ou outra, e ela não pode fazer o que ela quer com o corpo dela, com o corpo dele. Uma pessoa que está com câncer, estado terminal. Eu sou livre, eu faço o que você quiser. Então, sai desse câncer. Sai dessa doença. Sai dessa enfermidade. Sai desse acidente. Sai dessa situação. A pessoa de si mesma não tem força para sair de situações como essas. Deus pode dar o livramento. Deus tem o domínio. Tem o controle das situações. Ele realmente é livre. E para fazer o que ele quer. Agora, Deus não é livre para praticar o pecado. Um exemplo. Então, até Deus, ele está no domínio de si mesmo. A liberdade de Deus tem um limite. De não praticar o pecado, de não praticar a iniquidade. E nós, ser humano, muitas vezes não. Mesmo aqueles que conhecem a palavra, conhecem a verdade, pecam. Tem situações que está além das suas forças humanas. É necessário uma força espiritual para dominar aquela situação. E uma vigilância, uma perseverança e etc. Então, o Baruch está no comando livre. É como se existisse uma guia espiritual. Agora o cachorro solto, sem dominância, sem liderança, sem um comando para aquilo, não, ele não está num comando livre, ele está solto, ele está nos seus próprios instintos. O comando livre sobre o Baruch limita ele nos instintos dele. Ele não é livre para usar os instintos dele fora da minha liderança, fora do domínio, fora do manejo que eu transmito a ele. Então, nesse contexto, o dog ele tem que fazer a guarda e proteção de si mesmo e a minha própria guarda. Ele recebeu esse manejo, mas como vocês podem ver, de maneira nenhuma ele ataca o dog sem necessidade. De maneira nenhuma ele começa a agressão. Até quando o outro dog ele para a agressão, o Baruch ele para. Agora, se fosse um dog já voltado para o combate com outro dog, aí seria diferente. Ou se o Baruch tivesse recebido outro tipo de manejo para combate contra o dog, que não é o contexto do canal e nem do manejo que eu transmito para o Baruch, e nenhum vídeo. Eu não transmiti manejo de combate contra o dog para o Baruch. Eu transmiti para ele um manejo de guarda e proteção em relação a uma pessoa e também em relação a outro dog, como se pode ver nos vídeos. E o YouTube, considerando os vídeos no contexto de violência explícita. E tantos contextos aí tem no YouTube aí de violência explícita, e em filmes, em seriados, em documentários, em reportagens,
contexto de nudez, satisfação sexual e etc. Então, existe muito desse conteúdo. Uma matéria feita a respeito do assunto, com responsabilidade e seriedade, e outras no contexto da banalidade. Tem até conteúdo aí, entre aspas, adulto, que não serve nem para adulto tá assistindo, mas tem aí no YouTube. Conversas, diálogos, bate-papos, num contexto como se a promiscuidade, a lascívia, o adultério, a prostituição, a pornografia, etc., normal. Como se a sociedade devesse ver a imoralidade como moral. Como se tivesse que ver as coisas erradas como certas. Tem vários contextos desse aí no YouTube, no campo da satisfação sexual e no campo da violência e outros contextos também, que não é o contexto do canal. O canal não tem esse conteúdo nessa inspiração. É outro tipo de inspiração, é outro tipo de conteúdo. Então a gente vê aí, mesmo o cachorro tendo ali confronto, que não deve ter sido só com Baruch. Na outra situação ela comentou como que o cachorro dela não tem jeito, então provavelmente já lutou com outros cachorros, e ela teve que usar um pedaço de pau, ou teve que usar uma agressividade para poder separar o dog. E ela achando que isso funcionaria em relação ali ao Baruch, e eu demonstrando para ela que existe outra maneira, outra possibilidade de solucionar o problema em si. E essa questão de usar um pau, ir lá agredir os cachorros, e simplesmente está incentivando o cachorro a combater. Então, o Baruch, ele estava no comando livre. Geralmente ali eu passei pela entrada, eu já estava ligado se o cachorro viesse, mas quando eu desci mais para baixo, o cachorro saiu por outra parte. Então, o cachorro apareceu praticamente inesperadamente. Eu estava esperando ele num lugar, se ele passasse, para evitar o confronto, mas o cachorro apareceu em outro. E aconteceu essa situação que, como vocês puderam ver, não trouxe nenhum dano para os dogs, por causa do manejo que eu tenho. E o outro dog, ele percebe a sua liderança. Então, ele percebeu ali a minha liderança e ele também se conteve. E como ele já tinha encontrado o Baruch outra vez, ele também percebeu que não era um dog que ele ia chegar assim e subjugar facilmente. Ainda que o Baruch não seja um dog para combater outro dog nesse contexto. Agora, se o dog entrasse aqui dentro de casa, ou algo parecido nesse contexto, o Baruch teria uma agressividade diferente. Uma pegada diferente, porque ele estaria fazendo a guarda e a proteção aqui da casa. Ou se o cachorro viesse para me morder e me atacar e me mordesse, o Baruch também teria outra postura. Mais uma vez ali o dog, ele se contendo, o Baruch percebeu que não deveria fazer guarda e proteção sem necessidade. E o Baruch, ele fica olhando para mim, esperando se eu vou falar para ele confrontar ou se eu vou chamá-lo. E nessa situação eu tenho que saber o momento ideal de chamar o dog, porque tem dog que enquanto o dog estiver ali, ele fica restrito, mas se o dog der uma viradinha, ele ataca, ele se cresce. Hoje mesmo eu estava caminhando com o Baruch e veio um monte de cachorro atrás dele, e eu continuei passando os cachorros pequenos, uma pequenininha mordeu ele por trás, e os outros já veio para morder também. E quando é cachorro médio ou grande, geralmente eu consigo inibir o cachorro, e os cachorros voltam. Mas cachorro menor, eles são mais teimosos. Então, cachorro menor, você fala para ele voltar, alguns não voltam. Aí eu soltei o Baruch. Quando eu soltei o Baruch, eles pararam a agressão e voltaram lá para dentro do lote. Então, enquanto eles perceberam que o dog não poderia reagir, eles vieram para o ataque. Quando eles perceberam que o dog ia reagir, aí eles cessaram o ataque. Mas como eu já falei anteriormente em outro conteúdo, esse manejo de você deixar os dogs se resolver é quando você tem a obediência, o domínio, o controle sobre o dog nos comandos básicos.
Se você não tem domínio do cachorro andar junto, sentar, ficar, vir quando você chamar e etc., não tem como você fazer esse manejo do dog se resolver. Você não sabe separar uma briga do dog. Se você mandar seu cachorro soltar, ele não solta. Se ele não soltar, você não sabe fazer uma alavanca. Você se desespera, você fica ansioso, você fica com medo, você entra em pânico. Já tem um outro lado do outro cachorro que já pode estar nervoso nesse contexto. Então você não tem bagagem para fazer esse manejo, porque existem várias peculiaridades nesse contexto para você ter esse manejo dos dogs se resolver ali no contexto de rua. Que aqui cachorro solto aqui é mato. Eu tava mesmo ali conversando com o vizinho. Aqui tinha um pastor belga. Ele mudou para outro lugar, mas disse que um cachorro se soltou e veio descendo aqui a rua. Aí disse que encontrou um cachorro ali e caiu para dentro do cachorro. Então poderia ser com o barulho que eu tô saindo e o cachorro solto. O cachorro foi para outro lugar, é aqui próximo, o cachorro se soltou e veio descendo a rua. E confrontou ali, disse que foi com um pitbull. E aqui, qualquer lugar que anda aqui, se encontra o cachorro solto. Uns a gente consegue evitar e outros não. Uns tem combate e outros não. E essa é a diversidade nesse contexto a qual o canal transmite o manejo que deve se ter nesse contexto. Então por isso que é interessante você trabalhar os comandos básicos no dog, para que quando haja esse contexto, você possa evitar, e caso você não conseguir evitar, você possa ter um manejo para resolver a situação no combate em si, como foi demonstrado aí no vídeo. Chamei o Baruque, falo para sentar, ficar quieto. Se o outro cachorro não vier atacar, eu dou o comando junto, boto na guia e vou embora. E essa é o conteúdo que YouTube e alguns vídeos aí colocou como contexto de violência explícita. E eu nem sei se esse vídeo aqui foi excluído, se você tá vendo ele no YouTube ou se você tá vendo ele no Face. Eu nem usei o comando de prevenção de combate. Eu nem usei o comando de ataque. Então o Baruque, geralmente dogs com adestramento, com manejo, eles estão subordinados a um comando, a uma liderança, a um domínio. Então, por eu não ter dado o comando de prevenção de combate, o Baruque ele não foi mais eficaz. Ou o próprio comando de ataque. Porque eu não quero transmitir conteúdo de manejo de combate com outro dog. E também eu fiquei preocupado em relação ao YouTube. Porque, na real, numa situação dessa, você tem que estar até incentivando o dog, no caso do combate em si. Então, por eu não ter dado o comando nem de prevenção de combate, o Baruque ele chegou à conclusão que não era para ele nem se defender nesse contexto. Mas eu estou fazendo um manejo onde eu não preciso usar o comando de uma forma verbal, porque o próprio dog deve discernir esse momento. Então, como já é um manejo que eu já estou fazendo há um tempo, o de prevenção de combate, eu acreditei que era o momento de deixar o dog decidir se era o momento de atacar ou não. E eu estava ali na supervisão, tanto da segurança do meu dog como o dog do meu próximo. Pode ver que nenhum contexto aí de vídeo do Baruque, o Baruque em si se machucou ou o dog do outro, mesmo o outro com mau manejo. Eu sempre estou atento a esses detalhes. Então, o outro dog estava saindo. O Baruque ia deixar ele sair, mas ele rosnou. Quando ele rosnou e mostrou as presas, o Baruque ele fez o ataque. Porque o Baruque discerniu que seria atacado. E o comando de prevenção de combate é justamente o dog se defender num ataque mais incisivo, como ele antecipar o ataque do outro. Porque geralmente o dog que ataca primeiro e faz o encaixe primeiro, ele tem vantagem. Mas como o Baruque, ele não é um dog que foi condicionado para o combate, ele não tem esse manejo.
que geralmente você faz esse manejo com figurante. Uma pessoa ali que está se movimentando, ou pessoas que fazem esse manejo com outros dogs. Porque até os dogs de rinhadeiro, o pitbull original, o dog que foi criado para rinha, para combate, que eles recebiam manejo para isso, tinha adestrador, tinha a pessoa que fazia o manejo de combate, tinha outro que fazia a preparação física, tinha um veterinário, tinha equipe médica, tinha um repouso, tinha exercício de força, de resistência e etc. Como um atleta profissional, ele é preparado para aquele esporte, se for um esporte de luta, boxe, karatê, taekwondo, MMA, ele recebe um treinamento para aquela luta. Se for uma pessoa que nada, ele recebe um condicionamento da natação, da corrida, e etc, e de várias outras modalidades de esporte que a pessoa recebe um treinamento, um condicionamento psicológico, físico, de cardio e etc, para poder estar vencendo os seus adversários nesse contexto. Então, houve uma época que os dogs recebiam esse tipo de manejo para poder combater quando o pitbull ele foi criado e selecionado para essa função, pitbull original. Tem vídeos aí explicando aí contextos diferentes aí de pitbull, Staffordshire e etc, e usando algumas explicações, alguns vídeos do Bandog Brasil, do Jair Teixeira, explicando melhor esse contexto aí da divisão aí das raças e de suas funções. Então, mesmo o dog que já era de combate por natureza, ele recebia um condicionamento para tal, como um atleta. Eu fiz esse comentário num vídeo e o YouTube excluiu o vídeo. E eu não sei qual é a parte que eles estão excluindo, baseado em quê. E a gente está trazendo uma informação técnica real, como um documentário, e eu estou transmitindo de uma forma mais singela, mais simples. Mas existem conteúdos até no YouTube que explicam com mais profundidade esse contexto de rinhadeiro, de combate e etc. Que não é estimulando violência explícita nesse contexto. De ser provocando o cachorro para ficar brigando de uma forma aleatória ou por maus tratos, etc. Mas houve manejo para isso e em alguns lugares ainda tem esse tipo de manejo. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, que eu não quero que o vídeo seja excluído. Se é que foi excluído por isso, porque até hoje eu não sei porque os vídeos estão sendo excluídos. Porque eles alegam um conteúdo que não tem. Eu gostaria de saber qual é a parte, qual é a imagem, qual é a fala, porque no YouTube tem lá a pessoa dando um tiro na cabeça da outra, assaltando, matando, tem contexto de nudez, e as pessoas estão explicando aquele contexto de nudez. Isso quando estão explicando de uma forma positiva o que está acontecendo ali, é uma violência explícita, é uma nudez explícita, mas está trazendo uma informação no contexto jornalístico, de documentário, de conhecimento sobre aquela religião, aquele povo, aquelas pessoas, e o vídeo não é excluído. Então, os conteúdos aqui é de manejo, de coisas que acontecem no dia a dia. E você aproveita para trazer um apanhado geral de alguma coisa, de algum detalhe ou outro, e etc. Então, existiram e existem dogs nesse contexto. Mas o Baruch, ele não foi condicionado para esse tipo de manejo. Ele é condicionado para fazer guarda e proteção territorial. E pessoal minha também. Ainda que, como eu já falei em outro vídeo, mostrando a questão da figuração, não tem como você tirar 100% do dog se ele não receber o manejo específico, com a técnica específica para aquela situação. No caso de uma figuração, um figurante, para ele morder, encaixar a mordida e etc., ou realmente no combate em si. E dogs recebem esse condicionamento, como eu já expliquei, até de uma forma inconsciente. Dogs que ficam se soltam, e eles vão entrando ali num padrão de combate, lutando com os cachorros da vizinhança, os cachorros da rua, e o cachorro ele entra num padrão. Geralmente isso já vem desde filhote. Depois que o dog ele atinge um certo comportamento na sua fase adulta, para você trazer o comportamento adequado depois de adulto, você ainda vai ter que fazer um condicionamento para tirar o mau
comportamento para trazer o bom comportamento. Quando já é de filhote, você não tem que fazer manejo para tirar o mau comportamento. Você só trabalha no bom comportamento do dog e evitando erros. No máximo você vai corrigir erros, mas erros ali de você mesmo ali no manejo, de coisas que você não entende, depois você vem entender e às vezes o cachorro tem um mau condicionamento e você trabalha naquele erro que teve, no caso de você já estar adestrando o dog, está aprendendo, está crescendo no conhecimento de manejo. Agora, o dog já adulto, com vários tipos de erro, aí é outro contexto. Tem dogs que ele não tem como ele receber mais um manejo adequado. Ele entrou num padrão tão agressivo de mau manejo que não é viável você trabalhar com esse dog mais para ter um bom comportamento. Seja de um dog se conter, no caso dele ser agressivo, ou seja até no caso do dog fazer a guarda e a proteção, no caso do dog ser passivo. Aí é outro contexto, é outro vídeo, outras informações de pessoas adestrando cachorro de outras pessoas, que é um adestramento em um nível muito mais alto. Uma coisa é você adestrar o seu dog desde a infância, outra coisa é você pegar um cachorro adulto e de outra pessoa para adestrar. Aí é outro tipo de nível que eu não tenho. Eu tenho um conhecimento geral, mas eu nunca peguei cachorro adulto de outro para adestrar. Eu não vou ser aqui hipócrita de querer passar informações que eu não tenho prática na área. Eu não conheço essa situação na prática. Você pegar um cachorro de outro e adestrar, e tem que adestrar o cachorro e tem que adestrar o dono. Eu já ajudei algumas pessoas, mas os cachorros ainda eram filhotes, não eram cachorros adultos. E eu recebo muitos convites. Esses dias mesmo eu estava andando com a Beca, a labradora da minha mãe, tem uns vídeos dela. Eu não estava nem fazendo manejo com a cachorra. Eu estava ensinando ela no junto, com guia. Mas eu não estava dando comando, eu não estava nada. Ela estava do meu lado andando e ela marchando. E 3 pessoas, nossa, que bonito, que bonito. E eu estava até de bermuda e camiseta. E ela marchando. As pessoas, que bonito, é o jeito que ela anda, bonito. Aí quando eu passei, tá adestrando? Aí eu falei, tô. Mas eu não estava dando comando, eu não falei comando e nem nada. Eu estava simplesmente caminhando. Então, a pessoa já percebeu ali uma liderança, um domínio, um controle sobre o cachorro. A forma do cachorro se comportar, a forma de eu estar ali com o cachorro, a postura, a pessoa já discerniu ali. Poxa, a pessoa ali adestra cachorro. E eu recebo muitos convites no meu dia a dia para adestrar cachorros. Mas eu não pego cachorro de outros para adestrar. Eu não tenho essa estrutura, nem física e nem psicológica, para adestrar cachorro de outra pessoa. Eu tenho essa noção. Se fosse um picareta, saía pegando o cachorro dos outros aí, ganhando dinheiro e etc. Talvez eu consiga adestrar um cachorro adulto, mas eu não tenho certeza disso. Eu nunca peguei cachorros. Os cachorros que eu adestro, o manejo que eu passo é do meu dog, e dou um conselho geral nesse contexto para as pessoas que tenham o dog, não para adestrar cachorro de outros dogs. Então, quando o cachorro ele recebe esse manejo, tem todo um condicionamento. Então, tem cachorro que eles se confrontam e tem um dos cachorros que ele não quer confrontar. Ele vira. Alguns sentam, alguns ficam em pé, ele vira, ele se encolhe. Aí alguém pode falar assim, poxa, o cachorro lá bateu no outro. Não, ele não bateu. Bater, vencer uma luta é quando os dois estão lutando e realmente um deixa o outro praticamente sem combater. Não tem como o outro combater mais. Aí realmente foi no contexto de rinhadeiro. Que, por um lado, até maus tratos. Né? Deixar o cachorro praticamente quase morto no combate. Agora, nesse outro contexto, eu não penso assim, porque existem vários fatores. Então, os cachorros eles recebiam um preparo. E cachorro na diversidade no dia a dia, eles não receberam um preparo como um atleta. Até cachorros que estão acostumados a brigar na rua. E um cachorro, quando ele luta, e mesmo quando ele vence, ele se machuca. Quando ele apanha, nem se fala. Então, eu estou andando com um Baruque, um exemplo. Aí aparece um cachorro. Aí eles entram em confronto. Aí o Baruque consegue levar o outro à submissão.
o outro não luta. Mas não é porque o outro é mais fraco que o Baruch. Quem sabe ele até vence o Baruch se ele lutar. Mas às vezes ele já tá machucado. Ele tá com a pata machucada, ele tá com o dente machucado. Ele já vem de uma luta mais cedo, do dia anterior. Quem sabe ele perdeu a luta. Então quando o cachorro ele luta, eles ficam tristes. Às vezes tem cachorro que fica triste a semana toda. Quase o mês todo o cachorro fica triste. Dependendo do tipo de confronto que ele teve. Então ele não tá com aquela inspiração de combate. Ele tá mal alimentado. Geralmente os cachorros soltos, eles estão mal alimentados. Eles não comeram direito. Eles estão cansados. Então existem vários fatores que pode levar um dog a não combater como ele combateria se ele tivesse recebendo um manejo para aquilo. Até no contexto de guarda e proteção do dog box. Tem muitos dogs que ele não faz a guarda e proteção territorial, ele não tem aquela função de guarda e proteção que o box original tem, porque ele não recebe manejo para aquilo. Ele não está recebendo uma inspiração no adestramento, no manejo para aquilo. Então fica um dog sem a sua função. Não que ele não tenha, mas a função dele está como que enterrada. É um dom enterrado, um talento enterrado. Que às vezes o próprio dono enterra o dom e o talento do dog. Então tem cachorro que ele está recebendo um mau manejo. Então na hora do confronto ele está cansado, ele está com sede. Às vezes ele passou a tarde toda caminhando, a noite toda caminhando. Vocês ouvem eu falar nos vídeos que eu tenho preocupação de andar com Baruch e no confronto ele está cansado. Isso também tira ferocidade a velocidade do cachorro. Hoje mesmo eu tinha andado com Baruch na parte da manhã. Eu tinha andado com o Baruch quase 3 horas. E eu fui ali para passear com o Baruch só para ele espairecer um pouco. Eu nem imaginava que eu ia encontrar um cachorro. Principalmente esse cachorro. Onde eu encontrei ele? Porque ele já apareceu em outro lugar. Ele não apareceu no mesmo lugar da outra vez, que está no vídeo anterior. Então o Baruch ele já estava cansado. E ele foi comer só à noite. Então ele caminhou muito, já estava cansado o cachorro. E tem lugares que eu faço percurso diferente, porque eu já tenho mais ou menos noção de tem certos tipos de cachorro. E não caminhar muito com ele e passar por ali. Mas às vezes eu vou passar por outro lugar e eu encontro outros cachorros. E o cachorro cansado, ele tem menos ferocidade. Se ele não comeu, se ele está com sede, se o sol está muito quente. Isso por os dois lados. Então pode acontecer de um cachorro ele não combater como ele poderia, porque ele não recebeu o manejo para aquilo, ou ele não fazia a guarda que ele poderia, porque ele não recebeu o manejo para aquilo, no contexto de guarda territorial. Então, o adestramento, o conhecimento da psicologia canina, o conhecimento da raça, da origem da raça, da cruza da raça, da seleção da raça, é muito importante você buscar esse conhecimento para que você possa ter um mínimo de manejo adequado para o seu dog e a raça dele e a função dele em si. Ah, mas o pitbull ele é de briga, então eu tenho que saber fazer o pitbull brigar. Não, no contexto do pitbull, ele já tem isso muito aflorado, Staffordshire ou mesmo Rottweiler, um box, etc. Esse tipo de cachorro você tem que fazer no caminhada, você tem que exercitar o cachorro, você tem que levar eles mais para o lado esportivo, vamos assim dizer. Agora a pessoa pega um cachorro com alto drive de caça e quer criar ele como dog pet, quer criar ele como um pincher, quer criar ele como um poodle, quer criar ele como um bebezinho, um ursinho, um namoradinho, um papaizinho, a mamãezinha, um filhinho, uma filhinha, no contexto de humanizar o dog, no contexto do anti-manejo, transferindo as suas carências emocionais para o dog. Não, o dog não é para carregar nossas carências emocionais. Isso não torna o dog mais feliz. Talvez você se sinta mais feliz tratando o dog como um filhinho, uma filhinha, um namoradinho, uma namoradinha, né? Um pai que não deu atenção, uma mãe, etc. As pessoas costumam transferir para o outro os seus vazios emocionais, até uma imagem de escultura. Tem pessoas que cultuam uma imagem de escultura, transferindo a sua carência espiritual a uma imagem de pedra, a um ser humano, a um pastor, a um padre, a uma instituição religiosa, quando deveriam transferir isso a Cristo.
porque Cristo é a pessoa ideal para tomar o nosso fardo. Cristo é aquele que pode suprir o nosso vazio espiritual. Ele pode suprir as nossas carências paternas, maternas. Ele pode suprir as frustrações emocionais, psicológicas e, sobretudo, espirituais de revelar o Pai, o único Deus Todo-Poderoso, digno de toda a glória e de toda a honra. Então, somente Cristo, somente a fé em Cristo, como único Senhor e Salvador da alma, realmente pode preencher o ser humano com o seu próprio Espírito Santo. E a pessoa, ela tem que receber esse manejo, ela tem que receber esse preparo do próprio Deus. É Deus que nos condiciona a vencer as adversidades. É Deus que nos prepara para vencer os inimigos. É Deus que pode nos dar a vitória contra a morte, porque Ele deu essa vitória ao seu Filho, o ressuscitando ao terceiro dia para nunca mais morrer. E essa é a vitória que Deus veio dar em Cristo como único Senhor e Salvador, a vitória contra a morte. Porque quem não receber esse manejo, quem não receber essa instrução, quem não receber esse treinamento de Deus, não vai estar condicionado, preparado, não vai estar adequadamente alimentado para poder combater o inimigo chamado morte. E estamos falando aqui tanto da morte física como da morte espiritual. A morte física é a primeira morte e tem a morte espiritual, que é a segunda. Como existe a primeira vida física e existe a segunda vida espiritual, que é o novo nascimento que Deus dá para quem se arrepende e se converte em Cristo como único Senhor e Salvador. E quem tem esse novo nascimento do Espírito Santo recebe força, recebe unção, recebe poder para vencer o último inimigo do homem, que é a morte. Tanto a morte física como a morte espiritual. Mas a gente não morre de todo jeito, não tem gente que morre? Tem, mas esses que morrer, eles vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar e vão receber um novo corpo. Então, eles vão ter uma vida física diferente dessa vida física que nós conhecemos aqui. É uma vida espiritual, num corpo espiritual, mas é um novo corpo que não pode mais sofrer o dano da primeira morte, nem da segunda morte, que é a condenação eterna da alma. Então, somente aqueles que têm Cristo como único Senhor e Salvador recebe esse manejo, esse treinamento, esse condicionamento para vencer a morte em todos os seus aspectos. Por isso que aqueles que estão em Cristo como único Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eles passaram da morte para a vida. Então ele diz: vocês são de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão nos seus pecados. Porque se não crerem que eu sou o Messias, o Filho de Deus, vocês morrerão nos seus pecados. Diga-nos, quem é você? Exigiram eles. Ele respondeu: eu sou aquele que sempre disse que era. Eu poderia condenar vocês por muitas coisas e ensinar-lhes muitas coisas, mas não farei isso, porque digo apenas o que diz aquele que me enviou, e ele é a verdade. Porém ninguém entendeu que ele estava falando a respeito de Deus. Então Jesus disse: quando vocês tiverem matado o Messias, então perceberão que eu sou ele mesmo, e que não tenho falado a respeito das minhas próprias ideias, mas, pelo contrário, tenho falado o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, porque eu sempre faço as coisas que ele gosta. Então, muitos dos líderes judaicos que ouviram Jesus dizer estas coisas começaram a acreditar que ele era o Messias. E Jesus falou a estes que creram: vocês são verdadeiramente meus seguidores, se viverem como eu digo, e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Mas nós
somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que quer você dizer com libertará? Jesus respondeu: vocês são escravos do pecado, todos vocês, e os escravos não têm direitos, mas o filho tem todos os direitos que existem. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. João, capítulo 8, do versículo 23 ao 36. Eu digo sinceramente que todo aquele que ouvir a minha mensagem e crê em Deus, que me enviou, tem a vida eterna e jamais será condenado pelos seus pecados, mas já passou da morte para a vida. E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato é agora, quando os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O Pai tem a vida em si mesmo, e concedeu ao Filho também ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar os pecados da humanidade toda, porque ele é o Filho do homem. Não se admirem disto. Na verdade, vem um tempo em que todos os mortos em seus túmulos ouvirão a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar, aqueles que fizeram o bem para a vida eterna e aqueles que continuaram no mal para a condenação. João, capítulo 5, do versículo 24 ao 29. Jesus respondeu: o que eu estou dizendo tão sinceramente é isto: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Os homens só podem reproduzir a vida humana, mas o Espírito Santo dá a vida nova do céu. Portanto, não se admire da minha declaração de que você precisa nascer de novo. Assim como você pode ouvir o vento, mas não pode dizer de onde ele vem ou para onde vai depois, assim é com o Espírito. Nós não sabemos qual é a próxima pessoa a quem ele concederá esta vida nova do céu. João, capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão às leis e cerimônias judaicas. Escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. Eu vou repetir. Qualquer um que tenta obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão precisa obedecer sempre a todas as outras leis judaicas ou, então, morrer. Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus, mas nós, pela ajuda do Espírito Santo, estamos contando com a morte de Cristo para remover os nossos pecados e fazê-nos justos diante de Deus. E os que recebemos de Cristo a vida eterna, não precisamos nos preocupar com havermos sido circuncidados ou não, ou estarmos obedecendo às cerimônias judaicas ou não, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus que fez isso, pois foi Ele que chamou vocês para a liberdade em Cristo. Contudo, basta só uma pessoa errada entre vocês para contaminar todas as outras. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito destas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Alguns até dizem que eu próprio estou pregando que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Ora, se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando a salvação somente por meio da fé na cruz de Cristo. Só desejo que esses mestres que querem que você se cortem, fazendo-se circuncidar, cortem-se a si mesmo do meio de vocês e os deixem sozinhos. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. Mas se, em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre fingindo e criticando-os, cuidado para não se destruírem uns aos outros. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer,
e assim vocês não estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra a fim de ganhar o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho, e haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda espécie de coisas. Vou lhe dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo pregaram seus maus desejos naturais na sua cruz e o crucificaram ali. Se, agora, estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e a maus sentimentos. Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 26. E boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.